Bom dia, queridos. A graça e a paz sobre a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Nós hoje estamos terminando o livro de Deuteronômio, terminando esse bloco, do Pentateuco e iniciando o livro de Josué. Nós vemos no capítulo 34 de Deuteronômio aí a morte de Moisés. E nesse relato nós vemos Moisés abençoando o povo, liberando as suas últimas palavras como líderes. Vemos que Deus diz ali para Moisés, ainda no capítulo 32, nós vemos Deus falando: você não vai entrar, você vai somente contemplar. Então Moisés, no capítulo 34, ele contempla a terra. Eu não sei você, mas muitas vezes eu questiono, falei assim: Moisés foi quem foi e ainda não pisou na terra? E aí nós vemos aqui no capítulo 32, Deus dizendo, depois que ele diz: tanto ele quanto Arão não entraram e não pisaram na terra, pelo fato de, no versículo 51, em Deuteronômio 32, diz assim: será assim porque vocês dois quebraram a minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Não honraram a minha santidade para os israelitas. Para mim, eu vejo aí nesse momento todo que nós falamos sobre a santidade de Deus, Deus advertindo o seu povo daquilo que deveria fazer, aquilo que não deveria, como deveriam obedecer. E nós vemos aqui que nós não podemos brincar com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e vejo uma seriedade muito grande aqui. E quando nós vemos isso, Moisés foi quem foi e não honrou a santidade de Deus. Como assim, né? E aí, queridos, é uma coisa que a gente se pergunta, mas nós vemos essa exigência ou essa colocação de Deus, né, essa seriedade que Deus tem diante do seu povo. Muitas vezes, quando nós queremos defender Deus, nós nos levantamos e falamos: Deus, mas o Senhor precisa fazer, o Senhor tem que mover, o Senhor tem que isso. Não, ninguém precisa fazer isso, porque Deus é. E aí Deus, quando Ele determina algo sobre a vida do seu povo, ele faz. E aí nós vemos essa transição de liderança da vida desse homem, que foi um grande exemplo. Nesse capítulo 34 ainda a gente vê Moisés, ele não estava ligado a projeto. Uma das coisas que me consola é isso. Tanto que em Êxodo, quando fala assim, quando ele fala para Deus: se a tua presença não for, não me faça ir. Não significa que isso aqui é grande demais e não adianta nada eu conquistar algo. E aí isso é uma das coisas que me consola, porque Moisés, ele valorizava a presença de Deus e ele estava com Deus. E aí nós vemos a importância de nós não idolatrarmos homens também, porque eu creio que Moisés entendeu e que para ele estava tudo bem. Nós muitas vezes questionamos, mas Deus mostra e que ele levanta quem ele quer para liderar o seu povo. E que não é que a promessa de Deus não gira em torno em si de uma pessoa, mas de um propósito todo. Eu faço parte de um propósito, você faz parte de um propósito, e nós vemos isso se completando nessa transição. Moisés é ali então sepultado e o povo chora durante 30 dias. E aí eu te pergunto, quem foi Moisés? Esse homem, né, que realmente mudou a história. E aí no final, os últimos versículos do capítulo 34 diz assim: nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor enviou ao Egito para realizar todos os sinais, maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo Israel. Olha esse homem. Quem poderia ser igual? E a palavra diz: nunca houve outro profeta como Moisés em Israel. E isso é muito grandioso. E aí a gente vê aí essa responsabilidade de Josué diante disso, né? Moisés foi ensinado diante de toda a cultura. Teve um deserto pessoal que ele passou ali nas terras de Midian. E aí a gente vê que a palavra diz que Josué ainda era moço. Então, relativamente moço ainda, né? Ainda imaturo. E ali nós vemos o exemplo dessa liderança de Josué. Nós vamos caminhar aí nos próximos dias falando sobre essa liderança de Josué, mas nós vemos que ele assume uma enorme responsabilidade
E são mais de 2 milhões de pessoas aí nesse período, e um período extremamente crítico de conquista. Mas uma lição fica para nós e para observarmos nesses próximos dias. Josué, ele entende exatamente que toda vitória que precisava ser conquistada dependia da fé dele. E aí nós vemos um homem de fé que se posiciona. E não interessa se o outro foi ou melhor, mas que Deus levanta e Ele usa quem Ele quer. Que nós possamos ter essa consciência de que Deus tem um propósito para nós, independente de quem está perto. Se nós unirmos propósito, nós vamos avançar muito. Que Deus abençoe sua vida nesse dia e que você entenda o seu papel nessa terra em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido.